Olá, amigo, de volta aqui com um momento de reflexão sobre a luz da palavra e a presença do Espírito Santo em nosso caminhar terreno. Oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão, dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, o Evangelho de hoje mostra a multiplicação dos pães e dos peixes. Eram pães e peixes. 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. Esse número representa a totalidade. É um número infinito. É a presença de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira eterna em nosso caminhar terreno. E eis que a narrativa do Evangelho mostra essa cena em que disse Jesus reúne uma numerosa multidão e Jesus começa a ensinar-lhes. Jesus começa a catequizá-los. Jesus começa a orientá-los. Jesus começa, acima de tudo, a fazer com que eles também compreendessem o sentido de sua presença no meio dos mesmos. Jesus começa todo um trabalho de orientação, de formação e de informação para aquela multidão. E esse começa a ficar tarde. Porém, a multidão procura Jesus e Jesus tem compaixão dessa multidão. Jesus é um homem impressionante. Jesus sempre tem compaixão de mim e de você. Mesmo diante de nossas quedas, diante de nossas falhas, diante de nossos erros. Mesmo diante daquelas vezes que nós mesmos nos afastamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não praticamos a oração, não praticamos o gesto de bem comum, não praticamos o gesto de gerar empatia, de misericórdia, de levar o bem, de ter um relacionamento saudável com as pessoas, principalmente dentro de nossas casas. E Jesus vê a multidão, tem compaixão e começa a ensinar, porque elas eram como ovelhas sem pastor. E aqui nós temos Jesus Cristo representando 3 figuras distintas: palavra, pão e pastor. Jesus, palavra, que ensina, mas não só palavra vazia, palavra morta, mas palavra que gera vida, gera esperança, faz com que possamos ser também sal e luz, onde haja essa oportunidade. Então Jesus é a palavra vida. Jesus é a palavra que nos direciona, que nos faz caminhar. Jesus jamais se afasta de nós. Palavra é vida. Céus e terras passarão, mas sua palavra jamais passará. Jesus também é pão, porque Jesus sacia-nos espiritualmente. É Jesus que alimenta a nossa caminhada por meio da nossa esperança, da fé, mas por meio da oração. E Jesus, no gesto da multiplicação dos pães e dos peixes,
ele olha para o céu, ergue os olhos para o céu no sentido de oração, essa comunhão com o Pai, Jesus Filho com o Pai e a presença do Espírito Santo. Então, na hora de fazer a multiplicação dos pães, ele ergue os olhos para o céu e pronuncia a bênção e parte os pães. Se nós procurássemos a todo momento praticar o dom da oração, com certeza iria encontrar discernimento para as dificuldades que a vida nos apresenta. É por meio da oração que podemos nos fortalecer para enfrentar dificuldades terrenas. É por meio da oração que podemos também ter e fazer com que as pessoas entendam o sentido maior do gesto de misericórdia e de ter compaixão. Viu, teve compaixão e cuidou do outro. Esse é o sentido maior da nossa existência, que nós possamos ao longo de nossa vida ver a necessidade do outro, a fragilidade do outro, ter compaixão por meio de gesto de misericórdia e cuidar de todos aqueles que necessitam desse cuidado. Não só falo de coisas materiais, mas principalmente de nossas dores espirituais. Quantas e quantas pessoas encontram nesse momento dominado ali pela tristeza, pela dificuldade de caminhar, de levantar os olhos aos céus, de ir ao encontro do Pai, e você é responsável por isso. Nós somos responsáveis de conduzir também aquelas pessoas abatidas, como aquela multidão que procura Jesus, uma grande multidão que tinha fome da presença da palavra, do pão e de Jesus, pastor. E o Evangelho de hoje, além de mostrar Jesus palavra de vida eterna, mostra Jesus também o pão, porque Jesus nos alimenta e é por meio da Eucaristia, do pão eucarístico, de Jesus eucarístico, que nós encontramos fortalecimento para enfrentar dificuldades aí do mundo e da vida que nos apresenta diariamente, seja a dificuldade de relacionamento, seja a dificuldade da questão das drogas, da bebida, do alcoolismo, seja a dificuldade do desemprego. Quantas e quantas pessoas irão começar esse ano novo agora desempregadas, abatidas por meio do desemprego, precisando de uma oportunidade para caminhar também e fortalecer outras pessoas ao longo de suas vidas. Quantas e quantas pessoas encontram-se desesperadas pelos problemas mais difíceis que encontram-se ao longo de seu caminhar terreno. Porém, Jesus vem e diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que comer a mim nunca mais será fome. Jesus, palavra de vida eterna. Jesus, pão, alimento para a nossa caminhada. E Jesus também, na terceira imagem que ele se apresenta nesse evangelho de hoje, é Jesus o bom pastor, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Naquele tempo, Jesus viu, o evangelho de hoje diz, uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Não somente naquele tempo, hoje em dia, quantas e quantas pessoas estão aqui à nossa volta e não percebemos, como sem pastor, sem ter alguém como referência, como se tem alguém que elas possam apoiar-se, como se não tivesse alguém que pudesse seguir. E é preciso você, que conhece a palavra de Deus, que conhece Jesus, palavra, pão e pastor, apresentar Jesus a essas pessoas, mostrar Jesus, revelar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo a essas pessoas que precisam também conhecer esse Jesus nessa tríplice imagem que o Evangelho de hoje apresenta: palavra, pão e pastor. Levemos então essa tríade da figura de nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas que precisam por meio da propagação desse Evangelho. Experimente fazer isso diariamente, levar a palavra, leia a Bíblia, alimente-se da palavra, alimente-se de Jesus Eucarístico, que você vai compreender essa presença de Jesus, o bom pastor, em teu caminhar. E finalizando o Evangelho, o evangelista diz, Marcos nos diz, todos ficaram satisfeitos. Quando nós temos a presença de Cristo, nós nos sentimos satisfeitos, porque basta isso. Agora, no final de ano, as mensagens que as pessoas desejam às outras, muitas vezes só a questão material. Não precisamos de questões materiais. Nós precisamos de bênção em nossas vidas. Cargos são passageiros. Dinheiro, luxúria. Quantas e quantas coisas as pessoas se apegam por meio até mesmo das redes sociais. Quantas e quantas
coisas as pessoas se perdem por meio dos vícios, das coisas abusivas que prejudicam e afastam da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes precisamos perceber que o importante é ter Jesus em nosso caminhar, por meio de sua palavra, por meio desse pão que nos alimenta e por meio desse pastor que nos conduz. É preciso apenas essa tríade em nosso caminhar, que nesse início desse novo ano possamos querer e desejar a nós e aos outros Jesus Palavra, Jesus Pão e Jesus Pastor, além de saúde, de paz e da presença constante da oração todo dia em nosso caminhar. Experimente essa prática e você vai ver a multiplicação de muitas bênçãos em suas vidas em teu caminhar terreno. Momento de reflexão, paz e bens no coração de todos vocês.